O tema desta aula é o condomínio urbano simples. O condomínio urbano simples não existia no nosso ordenamento jurídico. Ele foi incluído pela Lei número 13.465 de 2017, que é a lei da REURB. O condomínio urbano simples, eu até costumo brincar com os meus alunos e falar o seguinte: é aquele condomínio no qual eu tenho um lote, eu sou o proprietário daquele lote, sou casado, tenho 3 filhos e eu tenho uma casa naquele lote. Essa casa está de frente para o sistema viário oficial, atende a todas as normas eventualmente previstas na legislação. E aí chega o meu filho e fala: pai, posso construir uma casa aí nos fundos do lote? Eu vou casar. Aí eu falo: filho, vai lá, constrói. Chega o meu outro filho e fala: pai, posso construir minha casa aí também nos fundos do lote? Vai lá, filho, faz. E aí chega minha filha e fala: pai, posso fazer um quartinho aí, um cômodo? Eu sou solteira, não quero mais estar morando aqui. Posso fazer um quartinho aí nos fundos do lote também para ficar de boa, sozinha, ter minha privacidade? Eu vou e falo: pode fazer. Então eu vou ter a casa principal e neste exemplo que eu estou dando, eu vou ter mais 2 casas nos fundos do lote e um cômodo. Então, no mesmo lote, eu tenho diversas casas. O condomínio urbano simples, ele é isso. Ele é marcado por essa informalidade. Ele pode servir para regularizar ou pode servir também para implantar novos empreendimentos. Vamos entender bem detalhadamente o que seria esse condomínio urbano simples. Já de imediato, eu posso afirmar para vocês, certificar isso para vocês. Condomínio urbano simples não tem nada a ver com o condomínio de casas ou com o condomínio de lotes que formam glebas, que se exige a Lei 6.766 de 79. Esses condomínios urbanos simples, eles são dentro da quadra. Na verdade, o condomínio urbano simples é dentro do lote. Ele é algo pequeno, é um tamanho reduzido. Vamos à leitura do que estabelece o artigo 61 da Lei 13.465. Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de REURB, condomínio urbano simples. Por que nós destacamos aqui a palavra inclusive? Porque isso foi uma emenda do Senado Federal. Constou da Câmara dos Deputados que o que ocorreria seria apenas para fins de REURB, para fins de regularização fundiária. Entretanto, o legislador optou por fazer essa emenda, colocando que também seria para a regularização urbana, a regularização fundiária, mas também para outras hipóteses, isto é, para a implantação do condomínio urbano simples. Aí já começa a virar uma colcha de retalhos, porque se originalmente ele foi instituído para que servisse como um mecanismo de regularização e depois se transformou num mecanismo que poderia ser adotado em outras hipóteses, já se começa a tornar um negócio confuso e bem limitado. Mas vamos permanecer aí na leitura do artigo 61. Quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de REURB, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais. Ponto importante, hein?
respeitados parâmetros urbanísticos locais, respeitada a legislação municipal, o zoneamento, as normas edilícias, recuo, gabarito, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, continua no 61, e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, pelas casas, as partes de utilização exclusiva, que vamos dizer sejam os microquintais, as garagens e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. O condomínio urbano simples será regido pela lei, por esta lei, que no caso é a Lei 13.465 de 2017. E aí vemos que veio o decreto 9.310 de 2018, o decreto federal 9.310 de 2018, que estabeleceu uma limitação incrível ao condomínio urbano simples, a ponto de nós nos perguntarmos, afinal, o que é o condomínio urbano simples? Vamos olhar aqui o decreto 9.310 de 2018, no seu artigo 2º. Não constituem condomínio urbano simples as situações contempladas pelo direito real de laje. Então, laje, sobreposição de construções, não é condomínio urbano simples. Inciso 2º, as edificações ou os conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos, construídos como unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, a que se refere a Lei 4.591 de 64. Que possibilidades são essas aqui que nós estamos diante? É aquele condomínio de edificações, o condomínio previsto na 4.591, o condomínio genérico. O inciso 3. Aqueles condomínios que possuem sistema viário interno para acesso às unidades imobiliárias autônomas. Então, se tem um sistema viário, como são os condomínios de casas, de lotes, ou até mesmo alguns pequenos condomínios da Lei 4.591 de 64, por terem uma rua interna, não se aplicam. E o inciso 4. Aqueles condomínios que possuam unidades imobiliárias autônomas com acessos independentes ao logrador do público existente. São as casas geminadas, que todas dão de frente pelo sistema viário. A gente, da leitura do inciso 1, 2, 3 e 4, tira a seguinte conclusão. O que é o condomínio urbano simples? Nos parece aí que deve ter ocorrido alguma intriga entre o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo, a Câmara dos Deputados, talvez tenha pensado uma coisa em relação ao condomínio urbano simples. Eu pesquisei isso, eu li as emendas, eu li as justificativas. Como sempre, o fundamento é pífio a respeito das razões que levam a esta emenda parlamentar, incluindo o condomínio urbano simples. Então, a regulamentação que foi feita por decreto também federal, uma limitação que não foi imposta pelo legislador federal. A conclusão que a gente faz é que o condomínio urbano simples é tal como o exemplo inicial que eu dei. É algo que é marcado mesmo pela informalidade. São aqueles quintais. Nós temos diversas casas, 3 casas, 4 casas, talvez 4 casas no máximo, e essas casas estão todas de frente para um quintal, como na imagem que a gente mostra aqui. Tem um sistema viário interno? Não, não tem um sistema viário interno para acesso de veículos. Estão dando de frente para um sistema oficial? Não, não estão. É laje? Não é lá, não é laje.
É aquela forma de edificação ou conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos construídos como unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais previstas na Lei 4.591. Parece que esse tipo de condomínio que eu mostro na imagem se assemelha àquilo, mas se a gente não estabelecer a conceituação do que é condomínio urbano simples, o legislador federal, para ser sincero, não estabeleceu essa conceituação. O que me parece é que é sim uma forma de condomínio prevista na Lei 4.591. Entretanto, aplicando-se sim as regrinhas da 4.591, entretanto, ele é marcado por essa informalidade. Não tem um sistema viário interno, não tem um sistema viário de frente para a rua, né? As casas não têm testada de frente para a rua, não é laje, entretanto, ele não tem todos os requisitos que talvez sejam exigidos pela legislação municipal naquilo que diz respeito a um condomínio de casas. Porém, pode ser que haja algo mais simplificado, algo mais simples, né? Pode ser que a prefeitura, por lei municipal, estabeleça um condomínio no qual ela vai exigir que as casas tenham ao menos 70 metros quadrados, enquanto que no condomínio urbano simples, talvez ela admita que as casas tenham 50 metros quadrados. No condomínio convencional, talvez o poder público determine ali um certo coeficiente de aproveitação, e no condomínio urbano simples, esse coeficiente de aproveitamento pode ser um pouco menor. Pode ser que o condomínio da 4.591, regulamentado por lei municipal, exija esse sistema viário interno, exija que ao menos numa outra hipótese sejam casas geminadas de frente para a rua, enquanto que esse que é o condomínio urbano simples, ele pode ser um quintal compartilhado, né, que eu costumo dizer para os alunos que, sob o meu ponto de vista, pelo que constou na legislação, o condomínio urbano simples é um quintal compartilhado. Mas é muito útil, lógico, para fins de regularização fundiária, que essa sim foi a sua intenção original. Quando a gente fala em regularizar, ok, não tem problema em relação ao condomínio urbano simples, mas quando a gente fala em aprovar novos empreendimentos, e de acordo também com o que constou do decreto federal, confunde um pouco. Continuando na Lei 13.465, nós temos o artigo 62. A instituição do condomínio urbano será registrada na matrícula do respectivo imóvel, na qual deverão ser identificadas as partes comuns ao nível do solo, as partes comuns internas, se houver, e as respectivas unidades autônomas, dispensada convenção de condomínio, não precisa de convenção de condomínio. Após o registro da instituição do condomínio urbano simples, vai ser aberta uma matrícula para cada unidade autônoma, a qual caberá como parte inseparável uma fração ideal do solo e das outras partes comuns, se houver, representada na forma de percentual. E o parágrafo 2º, as unidades autônomas constituídas em matrículas própria poderão ser alienadas e gravadas livremente pelos seus titulares. Parágrafo 3º. Nenhuma unidade autônoma poderá ser privada de acesso ao logradouro público, ou seja, o lote tem que ter frente para uma rua. Entretanto, internamente, essas passagens podem ser entre os espaços das casas, algo informal, como estamos
comentando, é marcado pela informalidade, não tem um desenho perfeito separando a posição das casas, a não ser que os parâmetros urbanísticos exijam isso, porque quando a gente fala em regularização, pressupõe algo que tenha falhas, irregularidades nas normas técnicas. Parágrafo 4º. A gestão das partes comuns será feita de comum acordo entre os condôminos, podendo ser formalizada por meio de instrumento particular. Pode ser verbal, amigável, de comum acordo, ou, se assim entenderem, será feito através de um instrumento particular, né? Dispensa a convenção de condomínio, porque marcado pela reiterada informalidade. E o decreto 9.310 de 2018 prevê lá no artigo 71, numa regulamentação desta norma, que o registro da instituição do condomínio urbano simples será efetivado mediante apresentação pelo requerente ao oficial do cartório de registro de imóveis seguintes documentos. Relaciona aí um rol de 5 documentos. Projeto de regularização aprovado, do qual constem unidades imobiliárias que serão instituídas como unidades autônomas. Então, o decreto federal já parte da ideia que é regularização. Então, pede um projeto de regularização. O inciso 2, planta simples de cada lote, com indicação das partes comuns no nível do solo, das partes comuns internas à edificação, se houver unidades autônomas, acompanhada do memorial descritivo, né? Planta e memorial descritivo. Informação sobre a fração ideal atribuída a cada unidade, informação sobre o fim a que as unidades autônomas se destinam, residência, comércio e serviços. E o 5, cálculo das áreas das edificações ou dos lotes, com discriminação da área global e da área das partes comuns, quando houver, indicação da metragem da área construída, da metragem de cada lote, para cada tipo de unidade, né? Desenho e memorial descritivo. Então, basicamente, é o desenho, memorial descritivo, são as frações ideais e é o estabelecimento do uso ao qual se destinam essas unidades autônomas, essas unidades imobiliárias. Desta forma, temos aí o condomínio urbano simples, que ele é muito mais útil, muito mais fácil de ser compreendido para fins de regularização fundiária. O condomínio urbano simples, para fins de aprovação, é um tanto confuso, mas como dissemos, pode ser que a prefeitura estabeleça um critério de condomínios convencionais pela 4.591, com critérios mais rigorosos, e esse condomínio urbano simples, por apenas ser um compartilhamento de quintal, ele tem critérios menos rigorosos, talvez para a população de baixa renda ou de acordo com as características de cada cidade, comunidade.